Olá, eu sou o Gabriel. Eu sou o Tomás. E hoje a gente vai discutir sobre um artigo que trata de economia evolucionária e geografia econômica evolucionária. É interessante pensar como no curso de economia a gente toma pouco contato com os conceitos de economia evolucionária e economia geográfica evolucionária. E por isso, esse artigo traz bastante conceito e bastante teoria que permite a gente dialogar com diversas áreas, das diversas coisas que a gente aprende, seja micro, seja macro, seja de perspectiva mais técnica e econômica, quando se trata da inovação, ou de uma perspectiva social, quando insere a inovação na produção de conhecimento em indivíduos que vivem em sociedade. É importante destacar que esse artigo ele é uma ótima introdução para esses temas, porque a economia evolucionária e a geografia econômica evolucionária, elas são temas divergentes, e aqui a gente vai apresentar os dois lados desse mesmo tema. A relevância do estudo se vê por dois motivos principais. A gente precisa entender como as firmas geram inovação e, e como o conhecimento da firma que gerou a inovação não fica apenas no seu limite e ela invade o território. É interessante notar que neste processo existe um pouco o conceito que a gente costuma chamar de externalidade, que é quando uma atividade gera impactos em outros mercados que não o próprio que ela coloca. No fundo, esse spillover, que é um conceito que vai aparecer lá para frente nesse texto, nada mais é do que uma externalidade deste conhecimento naquele específico território. Então agora vamos falar sobre os evolucionários. Eles são a base da economia evolucionária e da geografia econômica evolucionária. Vamos falar que tipo de análise eles fazem. Eles acham importante analisar as condições e o tipo de aprendizado que foi gerado em determinado território. Eles acham importante analisar também a elaboração de rotinas, a absorção de conhecimento das firmas, a relevância desse conhecimento, a inserção na inovação e a interação que eles têm com os outros. Mas isso a gente vai falar melhor nos próximos tópicos. Acho interessante lembrar e trazer um pouco o conceito de inovação na economia como um todo. Para grande parte dos economistas, principalmente de matriz ortodoxa ou heterodoxa quando se trata de desenvolvimento e história do capitalismo, inovação acaba por se tornar o grande motor do próprio capitalismo, fazendo com que novos produtos, novas tecnologias surjam e o crescimento e o desenvolvimento econômico aconteça. Então, é dentro desse contexto que os evolucionários, assim como posteriormente a geografia econômica, entendem a inovação. A inovação como um processo que vai acontecer na empresa, na firma, mas que tem importância para a sociedade e para o sistema como um todo, em algum grau sendo até o protagonista. É importante você tocar nesse ponto, que agora a gente vai falar sobre o território na inovação. O território, para os evolucionários, ele não é neutro. Ou seja, é importante a cultura, o jeito que a gente investe em educação, os recursos passados para a pesquisa e a inovação é reflexo o próprio jeito que o território impacta a vida das pessoas, né? Eu vou trazer um exemplo. Você gosta de estar no seu quarto, vamos supor que você gosta de passear, você gosta de estar num parque. Você talvez, pode ser o seu caso, desenvolveria sua atividade profissional de maneira muito mais confortável e tranquila num ambiente que você goste, na cadeira que você está acostumado, com a temperatura que lhe agrada, cercado de elementos visuais, fotos, adereços de mesa ou até mesmo bichinhos de estimação, pessoas que você goste. O que eu estou querendo dizer e pensar no caráter individual, e depois a gente pode trazer de maneira mais ampla para a sociedade, é que uma vez você inserido em um ambiente que lhe deixe confortável, ou seja, carregue sua cultura, carregue os hábitos, permita que você se manifeste como pessoa, é muito provável que, você desenvolva a sua atividade de forma mais produtiva e dois, levando isso em consideração aspectos sociais e a sua relação com a firma e os desafios que isso propõe, até construa alternativas melhores de executar, diferentes. Pode ser tecnologia, pode ser organização, mas de maneira geral, inovação. Então, seria demais brincar que
a sua cadeira confortável melhora o capitalismo? Ainda nessa brincadeira, seria afirmar demais que viver num ambiente confortável, com pessoas agradáveis e todo mundo pensando em inovação, melhora o capitalismo? Porque é isso que os revolucionários propõem. Eles falam que como o conhecimento se espalha e como que a proximidade do território é importante. Mas agora a gente vai falar dos revolucionários. Antes disso, eu acho que vale ressaltar que onde está um dos grandes problemas. Quando a gente pensa na cadeira confortável, a gente poderia olhar para essa situação e falar assim, vamos ter um lindo jardim, vamos ter um maravilhoso RH, vamos dar brindes, vamos dar chocolates, vamos fazer dinâmicas de grupo. Isso vai deixar as pessoas confortáveis e a empresa melhor. Sim, pode ser verdade. Como veremos à frente na geografia econômica evolucionária, isso não é suficiente. Mas calma, a gente precisa definir o que é a economia evolucionária. Conceitos da economia evolucionária. Conhecimento e rotina. O conhecimento ele é pessoal, porque ele vai da experiência de cada um. Nisso, quando se trata de firmas, a gente tem diferentes interpretações do objetivo e metas da firma. A solução para isso é a rotina. Porque com a construção de rotina, a gente tem um foco cognitivo que dá uma clareza para todas as pessoas da firma alcançarem os objetivos. Aprendizado deles e apropriação de conhecimento. O conhecimento ele é especializado, principalmente nos mundos de hoje. Cada um tem foco em uma coisa, mas quando a gente combina esse conhecimento, a gente tem um processo coletivo chamado Key Know-how, ou seja, saber como, onde todas as pessoas coletivamente, com a sua especialidade, melhoram o ambiente da firma. Vamos pensar agora um outro exemplo pessoal para ilustrar a forma como isso pode funcionar ou pelo menos trazer uma metáfora. Vamos supor que na sua rua tenha várias pessoas que saibam fazer bolo. Algumas delas sabem fazer bolo com calda, outras sabem fazer bolo de pote, outras sabem fazer bolo só mais fofinho, outras mais molhados. E aí? Todas podem fazer bolo, todas podem vender bolo, vão ter vários bolos. Mas se todas essas pessoas juntas, no mesmo ambiente ou no mesmo espaço, se comunicando, compartilharem as formas como elas fazem bolos, não só bolos diferentes e novos podem surgir, como muito provavelmente você será capaz de produzir mais bolos do que individualmente cada pessoa produziria. Ou seja, pessoas especializadas com conhecimento prévio, vamos supor assim, a própria receita do bolo, e prático, aplicado pela rotina de fazer o bolo, de forma separada são menos produtivas e de formas juntas podem compartilhar esse conhecimento e serem mais produtivas. Da mesma forma, firmas podem se relacionar com o espaço e com as outras firmas como forma de efetivar esse processo. E fazer bolos muito mais gostosos também. É importante destacar o aspecto da inovação. A inovação é muito importante nesse conceito. Gabriel, só você tá com fome agora? Eu também tô. Faz parte. A nossa evolução trouxe a gente para isso. Sistema Nacional, Regional, Locais, Setoriais de Inovação. E não, isso não é o nome de uma estatal ou de algum órgão do governo. Mas sim é outro conhecimento da economia evolucionária. O conhecimento, quando se trata de firmas, ele tem que ser fundamentado. Ou seja, ele tem que ser especializado, ele tem que se tratar de uma cidade para gerar inovação. Você tem que realmente saber fazer bolo. Você tem que realmente saber fazer bolo. Quando muitas pessoas que fazem bolo se aproximam, elas ganham pela proximidade. Quanto mais próximos os boleiros ficarem perto uma da outra, os bolos vão ser mais gostosos. Vai ser tudo muito bem bolado. Cabe a gente pensar um pouco na dinâmica do território sobre os bolos. Vamos supor, na rua que você mora, ou na rua que vai ter esse grande empreendimento de bolos, tem gás encanado, tem luz, tem asfalto. Você vai conseguir fazer um bolo com muita facilidade na sua casa. Agora, se você vive num lugar onde não tem gás encanado, você precisa comprar um botijão, esse botijão precisa chegar de um lugar muito longe para você não tem luz, você não tem asfalto, repare, você só vai conseguir fazer bolo de dia. Se acabar o gás no meio do bolo, você vai precisar comprar um gás que vem de longe. O que eu quero dizer aqui com esse exemplo é que o território precisa estar em condições para que a sua atividade produtiva ocorra. E essas condições, por sua vez, dependem de construções
nacionais, regionais e de infraestrutura, que são complexos, envolvem outros conhecimentos e outras rotinas. É uma evolução de conhecimentos, de aprendizado, de rotina, das instituições, ou seja, é um resultado da evolução da própria economia e da nossa própria história. Finalmente, agora chegamos no spillover. Primeiro eu quero fazer uma manifestação estritamente pessoal. Eu canso de palavras em inglês e em textos. Eu também. Nossa língua é boa, inclusive para provar bolos. Mas o spillover, ou o processo de spillover, é o que a gente poderia chamar de transbordamento. É o que acontece quando todas as pessoas que sabem fazer bolos diferentes estão no mesmo lugar, sob as condições propícias, historicamente construídas, como já foi dito, e elas compartilham de seu conhecimento, não necessariamente de forma consciente, não necessariamente de forma programada. Mas vai saber, quem sabe, quem faz caldas muito boas, deixe cair um pouco de caldo no bolo do lado. Ou quem sabe fazer confeitos muito gostosos, sugira colocar algum confeito. E quem está do lado, descubra que isso pode combinar muito com o bolo que ela está fazendo. Seria um spillover do conhecimento de fazer bolos. Mas a questão é que o mundo não gira só em torno da economia evolucionária. A geografia econômica evolucionária, por destacar aspectos geográficos e destacar aspectos culturais, vai contrapor esse ponto. Agora vamos falar dela. A geografia econômica evolucionária, ela se propõe ser interdisciplinar, ou seja, não apenas uma análise econômica. A economia evolucionária não é só uma análise econômica, mas ela se propõe ser muito mais interdisciplinar do que a outra. Diferente da nova geografia econômica evolucionária, onde ela é ortodoxa e adota os mesmos pressupostos que a gente já está acostumado. A geografia econômica evolucionária estuda como o conhecimento se difunde no território. E com isso ela contesta alguns pressupostos da economia evolucionária. Por exemplo, lembra da rotina? Aqui nesse conceito, a gente vai falar de como a rotina é afetada pelo social e pelo geográfico. Ou seja, se sua avó que faz bolos acorda às 5 da manhã, é muito importante que esses bolos sejam feitos na parte da manhã. Isso tem a ver com a construção cultural de como vós dormam, acordam e fazem bolos. E se ela tem vós do lado para dar dicas para ela. Exatamente. Feedbacks positivos. Bolo gostoso. Não necessariamente vão atrair pessoas a morarem perto da sua avó. Spillovers, ou seja, para ser mais conceitual, spillovers não se formam automaticamente. Eles precisam de mão de obra, de número de firmas e de profissionais. Na geografia econômica evolucionária também, eles gostam muito de empirismo e menos trabalho da universidade. Por quê? Porque provar bolo é bom. Porque provar bolo é bom e porque eles querem ser autossuficientes. Para o territorial, ele é medido o quanto que esse spillover transborda para o território ao lado. Ou seja, o quanto essas empresas fazem atividade econômica na região transbordar e transformar a economia em mais complexa. Em outras palavras, o quanto as empresas conseguem transformar o meio social de uma forma mais subjetiva, gerando conhecimento e gerando bolos. Empregos. O conhecimento, também para esse conceito, não se espalha necessariamente através da proximidade. Fatores intangíveis também são muito importantes, como laços e capacidade de aprender. Ou seja, se você tem uma memória de um bolo gostoso que alguém da sua família fazia, é importante. E isso vai ser levado em consideração quando você resolver provar o bolo. E é importante você ter amizade com essa pessoa. Também. Se amizade, você não sabe receita. É que as proximidades são definidas não só como proximidade geográfica. Proximidade geográfica é importante, mas a cognitiva, a social e a organizacional e institucional também são importantes. Cognitiva, o quanto que a pessoa tem capacidade, social, laços, organizacional, o quanto a organização é parecida, e institucional, o quanto as instituições ajudam a fazer bolos. O mercadinho ajuda. Um mercadinho ajuda. O Estado, com uma boa rua, um bom gás, uma boa luz, também ajuda. O cenário macroeconômico, aqui na geografia econômica evolucionária, também depende de fatores exógenos e endógenos. Não adianta nada o país estar todo bonito se você não tiver uma boa organização. É verdade. Ou saco vazio não para em pé. Se você não come bolos gostosos, você não vai trabalhar bem. Se você não tem condições de se alimentar num país, por mais produtivo que possa ser o seu emprego ou bonito a sua nação, você também não vai trabalhar bem. E esses são os conceitos da geografia econômica evolucionária e da economia evolucionária. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Tomás e a gente fica por aqui hoje. Esperamos ver vocês no futuro. Tchau, tchau!